Bom dia, irmãos queridos, nesta segunda-feira, dia 2 de setembro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos juntos meditar o Evangelho de São Lucas, capítulo 4, versículos de 16 a 30. O Espírito do Senhor me consagrou para anunciar a boa nova aos pobres. A trágica conclusão desse primeiro discurso público de Jesus nada tira a beleza e a profundidade das palavras com as quais Jesus se apresenta ao mundo. Ele é o Messias esperado, o ungido, o Cristo por excelência, e sua missão tem como eixo os pobres, os cativos, os cegos, os oprimidos. Para eles, antes de mais nada, é a boa nova da salvação total, do corpo e da alma. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo veio Jesus à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano de graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca. E diziam: Não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: Sem dúvida vós me repetireis o provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui, na tua terra, tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. E acrescentou: Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. No tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta de Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando no meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Essa manhã também vamos meditar sobre esse Evangelho com a ajuda do Papa Francisco. Eis como ele explica, no tempo reduzido da oração do Ângelus, esse trecho. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. No Evangelho de hoje, o evangelista Lucas, antes de apresentar o discurso programático de Jesus em Nazaré, resume a sua atividade evangelizadora. Jesus é diferente dos mestres do seu tempo. Não abriu uma escola para o estudo da lei, mas pregava e ensinava em todo lugar, nas sinagogas, pelas ruas e nas casas. Jesus é diferente também de João Batista, que proclama o juízo iminente de Deus, enquanto Jesus anuncia o seu perdão de Pai. E agora imaginemo-nos entrando na sinagoga de Nazaré,
cidade onde Jesus cresceu até os 30 anos. O que acontece é um fato importante que delineia a missão de Jesus. Ele se levanta para ler a Sagrada Escritura, abre o livro do profeta Isaías e encontra a passagem onde está escrito: "O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com unção e me enviou para anunciar a boa nova aos pobres." Depois de um momento de silêncio, cheio de expectativa por parte de todos, diz diante da perplexidade geral: "Hoje se cumpriu essa passagem da Escritura que vocês acabaram de ouvir." Evangelizar os pobres. Esta é a missão de Jesus. Esta é também a missão da Igreja e de todo batizado na Igreja. Ser cristão e ser missionário são a mesma coisa. Anunciar o Evangelho com a palavra e primeiramente com a vida é a finalidade principal da comunidade cristã e de todo o seu membro. Observa-se que Jesus dirige a boa nova a todos, sem excluir ninguém. Aliás, privilegia os que estão distantes, os sofredores, os doentes, os descartados pela sociedade. Vamos nos perguntar: o que significa para Jesus evangelizar os pobres? Significa se aproximar deles, ter alegria em servi-los, libertá-los de sua opressão. E tudo isso no nome e com o Espírito de Cristo. Porque é Ele o Evangelho de Deus, é Ele a misericórdia de Deus, é Ele a libertação de Deus, é Ele que se fez pobre para nos enriquecer a todos nós com a sua pobreza. O texto de Isaías, reforçado por pequenas adaptações introduzidas por Jesus, indica que o anúncio messiânico do Reino de Deus, que veio no nosso meio, se dirige de forma preferencial aos marginalizados, prisioneiros e oprimidos. Provavelmente no tempo de Jesus, estas pessoas não estavam no centro da comunidade de fé. E nos perguntamos: hoje, em nossas comunidades paroquiais, associações ou movimentos, somos fiéis a este programa de Jesus? A evangelização dos pobres, levar-lhes a boa nova, é a nossa prioridade? Atenção, não se trata de prestar assistência social e muito menos de atividade política. Trata-se de oferecer a força do Evangelho de Deus que converte os corações, cura as feridas, transforma as relações humanas e sociais segundo a lógica do amor. Os pobres, de fato, estão no centro do Evangelho. A Virgem Maria, Mãe dos Evangelizadores, nos ajude a sentir com vigor a fome e a sede do Evangelho que existem no mundo, especialmente no coração e na carne dos pobres. Que ela ajude cada um de nós e toda a comunidade cristã a testemunhar concretamente a misericórdia, a grande misericórdia que Cristo nos doou. É importante sublinhar que os pobres que Jesus tanto ama, junto ao Pai, são os anauíns, os desprezados, indigentes, encurvados, humildes porque humilhados por todos e às vezes lascados por suas culpas. Na categoria dos pobres não encontramos somente os santos injustiçados, mas os pobres em todos os sentidos, os encarcerados, as vítimas de doenças físicas, as pessoas que passam pelos reveses da vida, que têm o coração quebrantado. Enfim, são todos os que comovem de maneira especial o coração de Deus. São os pequeninos e até os pecadores, as ovelhas desgarradas, os filhos pródigos. Jesus se sente ungido depois da experiência do batismo e dos 40 dias no deserto. Se sente cheio do Espírito Santo, consagrado por esse Espírito e enviado para evangelizar os pobres,
levar a boa nova de uma vida nova. O que é essa boa nova de uma vida nova, de uma salvação radical? Não pode ser seguramente uma libertação política, porque Jesus nunca foi comandante de exército algum. Não pode ser uma libertação econômica, porque Jesus não tinha dinheiro para oferecer a ninguém. Aliás, pregava a pobreza radical para todos. Era, ao invés, uma libertação profunda do mal e do pecado, que abria as portas a todas as outras libertações, mas já era o paraíso dentro da pessoa, o reino de Deus dentro do coração, que fazia explodir de alegria até um escravo. Se uma pessoa adquire a consciência, a percepção de que Deus a ama imensamente, de que ela é preciosa aos olhos do Pai, então mesmo vivendo em cima de um lixão, há alegria, há imensa alegria. Até o lixo se torna ouro. De fato, depois que eu me sinto amado por Deus, tudo inicia a me sorrir. Tenho força para sair de qualquer buraco, tenho força de esperar acima de qualquer expectativa humana, tenho força para amar e converter os meus inimigos. O resgate econômico é uma pequena consequência do resgate do coração. Irmãos, com estas reflexões no coração, vamos agora ler novamente a palavra que Jesus hoje nos doa. Naquele tempo veio Jesus à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano de graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca. E diziam: Não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: Sem dúvida vós me repetireis o provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui, na tua terra, tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. E acrescentou: Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. No tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta de Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando no meio deles, continuou o seu caminho. Vamos parar um pouco para sublinhar e anotar as frases que mais falam ao nosso coração.
Chegamos agora ao importante momento do nosso propósito, que nos ajude a acolher Deus em nossas pobrezas e a levar Deus ao coração dos pobres, desvendando os seus olhos, fazendo eles se sentirem imensamente amados por Deus. Fazendo isso também com ajudas materiais, como expressão concreta do imenso amor de Deus, que passa pelas nossas mãos. Vamos parar mais um pouco para refletir de qual maneira podemos anunciar Jesus aos pobres, fazendo eles se sentirem amados por Deus, através do nosso abraço e da nossa ajuda concreta, do imenso amor que Deus sente por eles. O Espírito do Senhor está sobre mim. Paz e alegria a todos. Me enviou para evangelizar os pobres. Paz e alegria a todos. Encontrar-te no pobre, jogado no chão, sem carinho e sem